Na dica de hoje, eu vou mostrar 4 funções que vão fazer você se destacar na empresa em que trabalha e receber muitos elogios de seus chefes. Aprenda como usar as ferramentas de texto, como concatenar, que no Microsoft 365 chama-se concat, texto antes, texto depois e dividir texto. Essas dicas de uso de funções e fórmulas são muito úteis e vão te ajudar no dia a dia em sua empresa ou numa consultoria que você esteja fazendo para alguma empresa também. Fala galera, tudo bem com vocês? Estou torcendo para que sim. Eu sou o Roberto Couto, especialista em Excel, Word, PowerPoint, todos pertencentes ao pacote Office Microsoft 365. E esse aqui é o canal Roberto Tech Info. E se vocês chegaram até aqui, é porque vocês amam a tecnologia e usam o Excel no seu dia a dia. Ah, um aviso. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link para vocês fazerem o download da planilha utilizada nessa aula. Essa é mais uma dica importante para aumentar a sua produtividade. Vamos agora à aula de função concatenar. Uma curiosidade sobre a função concatenar. A função concatenar, o nome concatenar, era usado nas versões anteriores ao Microsoft 365. Agora, com o Microsoft 365, ela se chama concat. Eles abreviaram a função. Então, concat, e melhoraram também a função concatenar com concat no Microsoft 365. Eu vou fazer aqui desse lado com a função concatenar e aqui nas notas, na avaliação, eu vou fazer com a função concat, para vocês verem que não há diferença muita de um para o outro. Eu já tinha deixado pronto aqui, eu vou apagar e vou fazer aqui junto com vocês. Igual, vou fazer concatenar, catenar. Vocês notem que aqui tem um sinalzinho de aviso. E aqui o nome está: agrupa várias células de texto em uma única sequência de texto. Mas se você pegar e fizer assim, ó, vai ficar a função concat. A função concat concatena uma lista ou intervalo de cadeias de texto. Então, eles simplificaram o nome concatenar e simplificaram também a explicação, que aqui dá muito bem para entender. Então, tanto faz eu usar concat quanto concatenar no Microsoft 365, que vai funcionar. Mas nas versões anteriores ao Microsoft 365, vai funcionar apenas com o nome concatenar. Fiquem atentos a isso. Bom, então eu vou usar a função concatenar aqui. Então eu quero o texto 1. Qual é o texto 1? Eu quero juntar, que concatenar é juntar, eu quero juntar a avaliação, o nome e o sobrenome dos alunos. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou selecionar a avaliação, vou dar ponto e vírgula. Agora, eu não quero que fique tudo junto, porque se eu puser o nome Paulo depois Faria, vai ficar tudo junto, vai ficar uma confusão danada. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou abrir aspas, vou dar um espaço, vou dar um traço, vou dar espaço e vou fechar aspas outra vez. Ponto e vírgula. Agora eu quero o texto 3. Qual é o texto? O texto eu quero o nome. Vou dar ponto e vírgula, eu quero um espaçozinho entre o nome e o sobrenome, para não juntar tudo de uma vez. Então, como é que eu vou fazer? Abre aspas, dou um espaço, fecho aspas. Ponto e vírgula, agora eu vou selecionar o sobrenome. Vou fechar parênteses e vou dar Enter. Então, olha como é que ficou. Ficou bem organizado. Ficou completo aqui. Né? A B, que é a avaliação, Paulo Farias, Paulo, que é o nome, e Farias, o sobrenome. Agora é só eu chegar aqui na alça de preenchimento, quando formar a cruzinha preta, como todo mundo já sabe, eu posso ou trazer assim para baixo, ou eu posso dar 2 cliques, que vai dar no mesmo. Agora eu vou fazer com a função concat, para quem tem o Microsoft 365. Igual a função concat, que dessa vez é para quem tem o Microsoft 365, abre parênteses, primeiro texto é o nome, Paulo.
ponto e vírgula, eu quero um espaço entre o nome e o sobrenome. Como é que eu vou fazer? Abre aspas, espaço, fecha aspas, ponto e vírgula, e o sobrenome. Vou selecionar o sobrenome. Ponto e vírgula. Agora eu quero a função média, porque eu quero a média dessas notas aqui, ó, tá? Quero a média dessas notas. Então, média com acento, média com acento. Já está ali, é só dar tab, abriu parênteses automaticamente. Eu quero a média dessas notas aqui. Vou fechar parênteses da média e vou fechar parênteses da função concat. Vou dar Enter e vou lá. Só que ficou junto aqui, né? Ficou junto Paulo Farias junto com a média. Eu vou abrir a fórmula com F2 ou 2 cliques, como você quiser, que antes da função média, eu vou colocar, vou abrir aspas, vou dar um espaço, traço, espaço outra vez e fecha aspas. Que aí vai ficar uma coisa mais organizada. Ponto e vírgula. Agora sim, agora eu vou dar Enter e vou lá. Paulo Farias e a média dele é 60. Só que eu não botei a avaliação, que aqui está pedindo também a avaliação. Eu vou outra vez abrir essa fórmula. Eu estou fazendo isso, pessoal, propositalmente, para vocês saberem que vocês podem modificar sem ter que fazer de novo. Tá? Vocês podem modificar a fórmula sem ter que fazer de novo. Agora é só apertar, já que você selecionou, aperta a tecla F2, ela vai abrir, e aqui, antes de B2, você vai poder colocar a avaliação. Coloquei a avaliação, vou dar ponto e vírgula, e aqui eu vou fazer o quê? Vou separar, eu quero separar. Então, abre aspas, espaço, traço, espaço, fecha aspas, ponto e vírgula. Pronto, agora ficou uma coisa bem mais organizada, bem mais organizada. Dei Enter, está aqui, ó. A avaliação foi B, o nome foi Paulo Farias e a média dele foi 60. Não ficou melhor, mais organizado, pessoal? Bem mais organizado, né? Então, se vocês fizeram aqui, seleciona e traz aqui a fórmula também para o Hélio. No caso, o Hélio. Mas se você quiser que traga para o Mauro, para o Lúcio e para o Alexandre, tá? É só vocês completarem aqui, se vocês quiserem, podem completar, tá? Que vai trazer para os outros alunos também. Eu vou te mostrar 3 funções fundamentais no Excel e essas funções são novas. Elas surgiram há pouco tempo e são exclusivas da versão Microsoft 365, que são a texto antes, texto depois e dividir texto. O que essas funções fazem? Elas, às vezes a gente recebe, né, aqui no caso é de uma escola, mas o que seja de uma outra empresa, às vezes a gente recebe de um sistema, de outra empresa, copia e cola no Excel e envia. Vamos dizer que enviaram para mim dessa maneira, né? Então enviaram para mim assim, ó, aluno, Madalena, Laura, Joaquim, Murilo, e separou com a barra, agora a média deles, 85, 90, 75, 60. Então, eu quero justamente separar isso, eu quero só os alunos ou só a média, e só a média dos alunos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou fazer junto com vocês, para poder explicar melhor como funciona a função texto antes. Sinal de igual, que quando a gente começa toda a função, tem que ter o sinal de igual. Texto antes, já apareceu ali, que eu comecei a escrever, vou dar tab, está pedindo o quê? Um argumento, está pedindo o texto. O texto que eu quero é este aqui, ponto e vírgula. Agora, isso aqui é um delimitador. O delimitador aqui, no caso, é a barra. Por quê? Eu quero tudo que está antes dessa barra aqui, isto é, aluno, Madalena, Laura, Joaquim e Murilo. Então, se eu quero isso, eu vou colocar aqui a barra, que é o delimitador, mas não se esquecer de um detalhe, todo argumento é texto, então você tem que colocar entre aspas. Então, abre aspas, barra, fecha aspas, agora eu vou fechar parênteses e vou dar Enter. E vou lá, aluno, Madalena, Laura, Joaquim e Murilo. Aluno, Madalena, Laura, Joaquim e Murilo. Eu vou fazer agora aqui um texto depois. Eu quero a média, eu quero só a média desses alunos aqui. A média está depois da barra. Então, como é que nós vamos fazer? Sinal de igual, texto
depois, já apareceu ali, tab, abriu parênteses automaticamente. O texto qual é? O texto que eu quero é esse aqui, ponto e vírgula. Agora o delimitador continua sendo a barra, porque eu quero que está depois da barra, né? Então, abre aspas, barra, fecha aspas, vou fechar parênteses e vou dar Enter. Dei Enter e lá está. A média, 85, 90, 75, 60. Confere. Correto? Eu vou puxar aqui um pouco para... Então está correto. Agora aqui, como nós estamos na função texto depois, eu vou fazer aqui com vocês uma coisa interessante. Está vendo aqui? Olha, nós temos aqui aluno, Madalena, Laura, Joaquim e Murilo. Mas eu quero só os nomes, tá, que estão aqui. Madalena, Laura, Joaquim e Murilo. Só os nomes que eu quero. Então, igual, texto depois, né? Texto depois, abre parênteses. Qual é o texto? O texto é esse aqui agora. Agora o texto é esse. Ponto e vírgula. Agora eu quero aqui o que está depois do ponto e vírgula, mas depois do primeiro ponto e vírgula. Então está pedindo delimitador? O delimitador ali é o ponto e vírgula. Então vamos colocar ponto e vírgula. Abre aspas, ponto e vírgula, fecha aspas. Ponto e vírgula para separar a fórmula. Agora, instância num. Eu quero saber instância num. O que quer dizer instância num? Instância num quer dizer que se é o primeiro delimitador, se é o segundo, se é o terceiro, se é o quarto. Então, instância num aqui, eu quero que seja o primeiro. Então, eu vou colocar apenas o número 1. Vou fechar parênteses e vou dar Enter. Então, só está aqui, só, Madalena, Laura, Joaquim e Murilo. Aluno. Madalena, Laura, Joaquim e Murilo. Se eu, por acaso, colocasse aqui, tá, em vez do número 1, o número 2, que é o segundo, que é o delimitador, que é o segundo ponto e vírgula, eu vou dar Enter, já mudou. Ficou só a Laura, Joaquim e Murilo. Por quê? Primeiro delimitador, segundo delimitador. Então, daí em diante é Laura, Joaquim e Murilo. Vocês reparem que eu tenho aqui o nome do estabelecimento, tenho o separador, que é um asterisco, Duque de Caxias, o separador que é asterisco, Rio de Janeiro, que é o estado. Aqui nós temos o nome do estabelecimento, mas só que o separador agora é uma barra. Está vendo? Nova Iguaçu, que é o município, e o Rio de Janeiro, o estado. Aqui já está separado, tem o nome do estabelecimento, eu tenho aqui a cidade, o município, né? E tenho aqui o estado, Rio de Janeiro, mas estão separados por vírgula, único exclusivamente por vírgula. E aqui eu tenho o nome do estabelecimento, asterisco outra vez, Araruama, que é o município, separado por barra. Aqui já tá um asterisco e depois barra, Rio de Janeiro. Como é que nós vamos fazer para usar a função divisão texto se está essa bagunça enorme aqui, né? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês igual, dividir texto, abre parênteses. Qual é o texto que está pedindo? O texto é esse aqui, ponto e vírgula. Agora está pedindo a delimitação por coluna. Tá? Então eu tenho asterisco, eu tenho barra, eu tenho vírgula, né? Então é uma bagunça enorme aqui. Nós vamos fazer da seguinte forma. Para o Excel reconhecer que o delimitador de coluna eu vou colocar vários delimitadores, mais de um, esse asterisco, barra, vírgula, ponto e vírgula, né? Então, para o Excel reconhecer, eu tenho que o que eu tenho que fazer é colocar entre chaves. Então, eu vou abrir a chave, agora eu vou começar a colocar os delimitadores. Abre aspas, asterisco, fecha aspas, ponto e vírgula. Agora, qual é o outro delimitador? O outro delimitador é barra. Então, asterisco, barra, asterisco. Qual é o outro delimitador? Nós temos aqui, é a vírgula. Então, vamos colocar abrindo aspas, vírgula, fecha aspas. Agora, acabou? Acabou. Não tem mais delimitador nenhum. Então, eu vou fechar chave. Primeiro, tem que fechar a chave, não esqueçam disso. E depois eu vou fechar parênteses. Fechei parênteses. Agora eu vou dar Enter. E vou lá.
Está aqui o nome do estabelecimento, do Caxias, Rio de Janeiro. Agora eu só vou puxar aqui a fórmula para baixo e vou lá. Veio todos eles aqui, tá? Com delimitações. Vocês entenderam direitinho? Tá? Eu quero que vocês pratiquem isso. Agora tem um outro detalhe aqui que veio meio que bagunçado. Aqui Araruama está afastado, daqui do encostado na coluna não está encostado, os outros estão, esse daqui também não está. O que a gente faz? O que a gente fez no exemplo passado? Vamos colocar aqui a função arrumar para arrumar isso aí, né? Arrumar. Abre parênteses e vou fechar parênteses da função arrumar aqui atrás. Fechei parênteses e vou dar Enter. Agora eu vou pegar a fórmula, puxar ela para baixo e voar lá. Ficou tudo perfeitamente organizado aqui, ó, na tabelinha. Viu, pessoal? Não é difícil, tá? É fácil, requer prática. É só vocês começarem a praticar. Então, galera, o que vocês acharam desse vídeo? Não vai ser muito útil para vocês? Comentem aqui embaixo se vocês já conheciam essas funções, se vocês usam essas funções no seu dia a dia. Tá? E não se esqueça de um detalhe importante. Essas funções elas vão cair nas provas seletivas de empresas de pequeno porte, médio porte e grandes empresas também. E se vocês gostaram do vídeo, aproveita e já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de todas as notificações, que é muito importante para nós. É um incentivo para a nossa equipe para trazer mais vídeos interessantes para vocês. E não se esqueçam de um detalhe, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para download da planilha dessa aula de hoje. Eu estou deixando aqui do lado, não sei se desse lado ou desse lado aqui, agora não dá para eu ter noção, tá? 2 vídeos também bem interessantes para vocês assistirem e praticarem. Aproveitando, vou fazer um pedido para vocês. Se vocês acham que essa dica vai poder ajudar, além de você, outras pessoas também, compartilhem esse vídeo com seus amigos, parentes, para que essas pessoas conheçam recursos que o Excel tem para oferecer, que são muitos, não são poucos não. Bom, pessoal, obrigado por vocês terem ficado até o final. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!